Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Doutrina católica, tradição e magistério. Meditação. O limbo. Doutrina católica incontestável. Afirma o herege contumaz e modernista, inimigo da fé e da Igreja. O limbo nunca foi uma verdade de fé definida pela Igreja. Não se fala mais nele. O catecismo não o menciona mais. Antigamente se julgava que as almas dos que morriam sem o batismo iam para lá, um lugar sem sofrimento e sem gozo. A teologia não ensina mais isso. Os que morrem sem o batismo podem se salvar pela fé da Igreja se viverem de acordo com sua consciência. Fonte Felipe Aquino, site Cleófas. Meu Deus! É até difícil de ler até o fim essas palavras. Quanta asneira vomitam pela boca esses falsos teólogos. Quanta arrogância e pretensão de querer enganar o povo fiel com argumentos tendenciosos e de falsa doutrina. Trevas da ignorância, astúcia do antigo inimigo. A quem querem estes senhores enganar? Basta uma formação média da doutrina para sentir o cheiro da heresia. Iniciam seu raciocínio com a questão da vontade de Deus. Dizem esses senhores que Deus é misericordioso e quer a salvação de todos os homens. Dizendo assim, parece que a Igreja Católica, de tantos santos doutores, de um santo Anselmo, de um São Tomás de Aquino, de um santo Agostinho e de tantos santos papas, não percebeu, ao longo de seus 2000 anos, a límpida verdade. Ora, ora, descobriram a pólvora. Deus quer a salvação de todos os homens. Pois eu digo que se Jesus Cristo estivesse diante desta tal comissão, diria, raça de víboras. Porque não apresentam aos fiéis a doutrina completa sobre a vontade de Deus? Porque não dizem que na sua vontade absoluta, sim, Deus só pode querer a salvação de todos os homens. Mas na sua vontade aplicada, ou seja, diante da realidade de cada um dos homens, a vontade de Deus como que respeita as circunstâncias das causas segundas, da vontade livre do homem, da situação das almas, dos atropelos da vida. A vontade de Deus só se torna eficaz com a colaboração do homem. Se assim não fosse, seríamos robôs e não seres criados à imagem e semelhança de Deus. Depois de falsificar assim o princípio básico do raciocínio, a quadrilha de teólogos parte para outra frente de combate revolucionário. A doutrina do limbo seria apenas uma hipótese teológica. Desconhecem estes bastardos da fé o modo como a doutrina da Igreja forma sua unidade coesa e sólida? Claro que sabem, mas escondem e querem impor a novidade a qualquer preço e escondem a verdade. E onde está a verdade? É dogma ou não é dogma? A verdade é que a teologia católica não é feita apenas de dogmas. Existem muitas verdades anexas aos dogmas, as quais, se forem negadas, atingem em cheio o dogma a que elas se referem. Por isso elas são intocáveis, não havendo autoridade neste mundo que as possa mudar. No caso do limbo, o dogma do pecado original e o dogma da necessidade do batismo para a salvação. Com que autoridade podem eles sair por aí, dizendo que o limbo é uma hipótese? Hipótese é o Vaticano II, meus senhores. Hipótese é esta tese revolucionária, anticatólica, herética, e que só serve ao Senhor das Trevas. E por que razão pretendem eles, modernistas, evolucionistas, que os católicos deixem de dar seu assentimento de fé ao que a Igreja sempre ensinou, com a garantia de 2000 anos de santos e santidade, para aderir a eles? E por quanto tempo, pergunto eu, deveriam os católicos obedecer a estas fantasias? Até que um próximo passo seja dado,
e um documento novo venha a acrescentar que, na verdade, não é só o limbo que não existe, mas o inferno também? Do mesmo modo, ao afirmar que é pela misericórdia de Deus que se estabelece esta novidade, mostram o total desconhecimento dos dogmas referentes a Deus. Reduzem a misericórdia divina a um sentimento humano, onde Deus teria pena das crianças mortas sem batismo, como se fosse possível para Deus ter sentimentos de pena e agir como um homem poderoso que agracia um criminoso que lhe pede perdão. Quanta fantasia! E dizem que são teólogos. Os autores tentam afirmar que esta doutrina não atinge o dogma do pecado original. Atinge sim. A questão do limbo está ligada intimamente à doutrina da necessidade do batismo para se entrar no céu. Isto é um dogma da nossa fé. Sobre o destino dessas crianças mortas sem batismo, existe, primeiro, o ensinamento claro da Sagrada Escritura. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não renascer da água e do Espírito Santo. João 3,5. Segundo, o ensinamento unânime dos padres, tradição, sobre a necessidade absoluta do batismo para salvar-se. Pelágio e seus discípulos, que ao negarem a transmissão do pecado original e suas consequências, negaram também essas verdades. Foram condenados pelo Concílio de Mileto, 416, e em seguida pelo Concílio de Cartago, 1418, ambos aprovados pelo Papa, que decretou: se alguém diz que as palavras do Senhor, há várias moradas na casa de meu Pai, devem ser entendidas no sentido de que no reino dos céus há um certo lugar intermediário, ou que existe um lugar qualquer onde vivem felizes as crianças mortas sem batismo, sem o qual elas não podem entrar no reino dos céus, que é a vida eterna, que seja anátema. Fonte Denzinger, 102, nota 4. Já aqui nos deparamos com uma justificativa dos modernistas de quererem acabar com o limbo. De fato, depois do Vaticano II, estabeleceu-se a prática de deixar o batismo para um momento em que a pessoa possa escolher. Prática certamente diabólica, pela qual muitas almas, já contaminadas pelas tentações, tomaram o caminho do pecado e se embrenharam nas trevas do inferno. Porque se é indiferente às crianças, antes da idade da razão, morrerem com ou sem batismo, então desaparece a necessidade de batizar-se desde o nascimento. Mas não é esta a tradição dos apóstolos. A Igreja recebeu dos apóstolos a tradição de batizar também as criancinhas. Orígenes, ad Roman, 6º, 6. E o Concílio de Trento determinará que sejam batizadas as crianças recém-nascidas. Ex Traditione Apostolorum. Decreto sobre o pecado original 4. Sejamos honestos. Não se pode dizer que o limbo não existe, porque Deus, na sua misericórdia, leva as almas das crianças para o céu mesmo sem batismo, e ao mesmo tempo afirmar que esta nova doutrina não afeta o dogma do pecado original e da necessidade do batismo. Assunto difícil, mas, obviamente, absolutamente necessário a todos os católicos. Talvez os teólogos modernos tenham preferido furtar-se a ensiná-lo e fizeram isso varrendo convenientemente também o limbo para debaixo do tapete. De fato, o que obriga à existência do limbo é a ausência de vida sobrenatural antes do batismo. Esta ausência se deve à presença do pecado original, sua marca na alma. Mas a presença do pecado original não significa que exista a culpa do pecado original, sendo esta atribuída a Adão e Eva. Não havendo a culpa, não há como se contrapor a este pecado a misericórdia de Deus. Esta só poderia ser apresentada como argumento diante dos pecados pessoais com a culpa correspondente.
Mas, por definição, estes pecados atuais não existem na alma das crianças antes da idade da razão. Não há como negar, isto é dogma de nossa fé. E eles afirmam que o limbo nada tem a ver com o dogma. Quando um bebê nasce, ele possui a alma espiritual em estado natural, capacidade de conhecer pela razão natural e capacidade de amar por atos livres da sua vontade. Mas ela não está apta, apenas por sua natureza, a ter em si a presença de Deus, a graça santificante, a posse do Divino Espírito Santo. Em outras palavras, ele não é o templo da Santíssima Trindade. Deus Nosso Senhor quis que só mediante o batismo nos fosse dada em acréscimo esta capacidade de vida sobrenatural. Marcos 16:15. Não temos como discutir o que é revelado por Deus. Basta-nos o ato de fé. E este milagre os falsos teólogos querem roubar das criancinhas, atacando um dos flancos da muralha protetora da fé, que é o limbo. Diante da guerra levantada contra a doutrina católica sobre o limbo, as pessoas sem formação tendem a pensar que este lugar é um castigo, quando na verdade não é. Trata-se de um lugar apropriado para a capacidade de uma alma humana impedida pela presença do pecado original de ter a vida sobrenatural. E o que acontece com esta alma no limbo? Ela vai agir segundo as suas capacidades natural, e isto vai depender da idade em que tiver morrido. Se chegou a desenvolver um pouco sua inteligência e sua vontade, poderá receber algum conhecimento natural de Deus e dos eleitos do paraíso, que lhe trará uma felicidade natural compatível com o seu estado. É, portanto, um lugar de paz, de felicidade natural. Não é um lugar de visão beatífica, porém isso não afeta as almas dali, pois elas não têm nem mesmo a noção do que seja visão beatífica, não podendo assim desejá-la ou sentir inveja dos eleitos do paraíso. Ao contrário, Deus pode perfeitamente alegrar essas pequenas almas, permitindo que algum lampejo da luz do céu venha iluminar este lugar. Limbo vem do latim limbus, que quer dizer orla, borda ou margem. Na teologia católica é usado para significar a um local ou estado onde os patriarcas do Antigo Testamento se encontravam antes de Cristo, e depois de Cristo, o local onde crianças sem batismo se encontram após a morte, incluindo aí as crianças vítimas do maldito aborto, o libelo do diabo. Os falsos teólogos, porém, semeiam a mentira. Segundo eles, a graça e a glória do céu deixariam de ser acréscimos sobrenaturais dados gratuitamente por Deus para fazerem parte da própria natureza do homem. A partir daí, fica fácil introduzir outras novidades, como a salvação universal de todos os homens, já ao nascer, ou ainda o emparelhamento de todas as religiões, como sendo eficazes para salvar os homens. De fato, se as crianças mortas sem batismo vão necessariamente para o céu, já não se faz necessária a fé católica, abre-se a porta para o ecumenismo radical e alucinado proposto pelo Concílio Vaticano II nos últimos 50 anos. Abrem-se também as portas para canonizações de pessoas que, pelos critérios verdadeiramente católicos, nunca alcançariam os altares. Estamos diante de um curioso critério dogmático. Já que o Vaticano II derrubou a fé católica no mundo inteiro, aumentou consideravelmente o número de crianças nascidas de pais não católicos. Cabe, então, uma modificação no dogma católico para arrombar a porta do céu, explodir tudo, deixar entrar todo mundo, batizado ou não batizado, vindo de pais católicos ou não. É impressionante a pretensão dos desvairados. Arrombam as portas da igreja com sua abertura ao mundo e com isso acham, sem se darem conta do ridículo, que abriram também as portas do céu. Não estamos mais em 1965,
ou em 1969. Naqueles dias, os católicos engoliram a heresia progressista sem perceber e hoje já não sabem mais o que são. Diante desses fatos, urge ao católico armar-se com a armadura de Deus, resistindo-lhes fortes na fé, com a espada da verdade, o elmo da salvação, a alegria no coração no bom combate, na esperança da salvação, na vida eterna do céu. Esses que festejam o fim do limbo são os mesmos que não creem mais no inferno, no purgatório, na justiça de Deus. Dizem que Deus não castiga e que o pecado não é mais pecado. Essa descrença deles é o seu grande primeiro passo para chegar lá, no inferno. Trata-se, ao contrário, de manter a doutrina ensinada durante séculos, até as vésperas do Concílio Vaticano II, pela maioria dos pastores, doutrina adotada pela maioria dos teólogos, acreditada por todo o povo cristão. Separar-se dela significa separar-se da doutrina comum para aderir a essas vozes discordantes e isoladas. Em 1935, Padre J. Webert, OP, escrevia: se no curso dos tempos houve entre os teólogos certas hesitações ou obscuridades, a doutrina da Igreja está doravante bem determinada sobre a existência do limbo, como lugar onde repousarão eternamente as almas daqueles que morreram somente com o pecado original. Fonte Laudela, notas e apêndices, a tradução francesa da Suma Teológica de São Tomás de Aquino, editora Desclés. A isto deve-se acrescentar o favor tácito ou expresso do magistério pontifício, que pela boca de Pio VI defendeu como ortodoxa a crença no limbo contra o concílio herético de Pistoia. Disse o Papa: o Papa declara falsa, temerária, injuriosa as escolas católicas, a proposição segundo a qual deve ser rejeitado como uma fábula pelagiana o lugar dos infernos, chamado vulgarmente limbo das crianças, no qual as almas daqueles que morreram somente com o pecado original são punidas com a pena de dano, privação da visão de Deus, sem a pena do fogo. No ano de 1954, nas vésperas do Vaticano II, os padres jesuítas espanhóis, na sua Sacra Teologia Summa, Bac, Madrid, escreviam: apesar de haver várias questões a resolver sobre os limbos, sua existência deve ser tida por certa, conquanto não haja uma fé definida. Volume 2 de Sacramentes, página 150. E depois de ter examinado e refutado as diversas objeções e hipóteses sobre o destino das crianças mortas sem batismo, esses padres jesuítas lembravam o gravíssimo julgamento de Santo Agostinho, que disse: quem quer ser católico, não creia, nem diga, nem ensine que as crianças colhidas pela morte antes de serem batizadas podem obter a remissão do pecado original, finaliza o Santo Doutor. Com esta meditação, não pretendemos que a questão esteja completamente esgotada. Ela permanece sempre misteriosa para o homem, porque no fundo trata-se de uma desigual repartição de graças, desigualdade da qual Deus se reserva o segredo. O que está dito, no entanto, basta para estabelecer que a existência do limbo não põe em questão a justiça nem a bondade divina. Tanto é assim que, segundo o julgamento comum dos teólogos, se as alegrias do céu são recusadas às almas do limbo, elas não lhes são devidas. As alegrias naturais não lhes são negadas, alegrias que lhes asseguram uma felicidade pelas quais não cessam de agradecer a Deus. Realmente, a reflexão teológica sobre os limbos, se estes são bem conhecidos e corretamente interpretados, oferece vários motivos de consolação aos pais católicos aflitos. É certo que as almas do limbo sofrem objetivamente a pena do pecado original, que é a privação da visão de Deus. Inocêncio III,
Mas é de julgamento comum dos teólogos que a justiça divina não permite que elas a sofram subjetivamente. Já havia dito Santo Agostinho que sua pena é entre todas a mais doce. Foi em seguida, aprofundando a natureza do pecado original, que nos descendentes de Adão tem um caráter não de falta, mas de privação da graça, que os teólogos precisaram melhor a natureza da pena do limbo. Puramente privativa também e não aflitiva. Seu julgamento é assim ilustrado e defendido por Santo Tomás de Aquino, que nos ensina: a mesma razão vale para a ausência do sofrimento sensível e para a ausência do sofrimento espiritual para as crianças mortas sem batismo. É sempre o gozo ilegítimo que merece sofrer, e o pecado original não o comporta. Há, portanto, isenção de todo sofrimento. A terceira opinião admite que as crianças possuem um perfeito conhecimento de tudo o que pode ser conhecido naturalmente. Sabem que estão privadas da vida eterna e sabem a razão, e, no entanto, não experimentam nenhum sofrimento. É o que se precisa explicar. A ausência de uma perfeição que o excede não aflige aquele cuja razão é reta. É o caso das crianças mortas sem batismo, por exemplo, não poder voar como os pássaros, não ser nem rei nem imperador, porque não há nenhum direito a isso. Mas ele devia afligir-se por ser privado de um bem que lhe é proporcionado e ao qual é apto. Digo, pois, que todos os homens, no uso de seu livre-arbítrio, são capazes de obter a vida eterna, porque podem preparar-se à graça, que é o meio para isso. Desde então, se faltam a ela, conservarão uma soberana dor por ter perdido o que eles poderiam possuir. Ora, essa capacidade sempre faltou às crianças. A vida eterna não lhes era devida por natureza, da qual excede totalmente as exigências, e, por outro lado, não poderiam praticar nenhum ato pessoal que as fizesse merecer tão grande bem. Portanto, elas não se afligem de nenhuma maneira por não ver a Deus, e, de outra parte, gozam por participar em grande parte do bem do qual Deus é a fonte e possuir todos os dons naturais que receberam dele. Fonte São Tomás, app 2A2, tradução francesa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Viva Cristo Rei. Salve Maria. Senhor, dai-nos a fortaleza dos mártires. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.